Então, só para, de novo, resumir a história, né? Eu tenho aqui um ciclo cardíaco, eu tenho aqui o meu complexo QRS, tá? Que geralmente é o que o ECG vai registrar para nós indicarmos, né, o intervalo RR, porque o complexo QRS corresponde à polarização ventricular. E aí, como a massa ventricular é grande, eu tenho aqui uma grande atividade elétrica. Então, esse pico R vai ser seguido novamente lá, depois de mais ou menos um segundo, se eu estiver em repouso, por outro pico R, e o intervalo entre esses eventos aqui é que a gente chama de intervalo RR. Então, a análise da variabilidade da frequência cardíaca é a análise da variação entre intervalos RR seguidos. Essa é a lógica, essa é a ideia da VFC. Tá? É entender o quanto que esse intervalo RR varia. Porque, como eu falei agora, se eu tenho uma atividade mais parasimpática, ele vai atuar dentro desse intervalo, com muita velocidade e com muita frequência. Ou seja, qualquer variação entre intervalos RR seguidos, ele está muito mais ligado a uma maior atividade parasimpática do que o simpático. Por quê? Porque a atividade simpática ele tem baixa frequência de atuação dentro de um intervalo RR. Certo? Então, ele vai interferir pouco na duração do intervalo RR. Quem interfere mais é o parasimpático. Então, isso aqui é uma atuação, aí vocês vão entender isso depois, de baixa frequência. Isso aqui é uma atuação de alta frequência. Então, quem tem alta variabilidade da frequência cardíaca tem muita regulação dentro de um único batimento, por isso que varia bastante. Então, variar bastante, nesse caso, é positivo. Por que é positivo? Porque tem maior atividade parasimpática. E aí, tem milhares de trabalhos científicos mostrando a relação entre uma alta atividade parasimpática de repouso e índices de mortalidade, seja por todas as causas, seja por causas cardiovasculares. Ou seja, o coração mais caótico, o coração mais desordenado, estou falando do batimento, tá? Ou da duração do batimento. O coração mais variável é um coração saudável. O coração que é muito rítmico, ele é mais simpático e ele tem maior probabilidade de evento, como, por exemplo, o infarto. Tem trabalhos mostrando isso. Tem trabalhos que acompanham pacientes por várias semanas, meses, e aí eles observam que antes de um evento cardiovascular, muitas vezes fatal, houve uma redução drástica por algumas horas ou por alguns dias da variabilidade da frequência cardíaca. Isso antecede o evento cardíaco. Então, se todos nós pudéssemos ter 24 horas de monitoramento, a gente conseguiria evitar alguns acidentes vasculares. Por quê? Porque a gente sabe que isso aqui é ruim para o coração, isso aqui é bom, e aí eu consigo antecipar quando é que isso aqui está dominando e pode causar um evento. Tá? Isso aqui é um efeito contra a arritmia. E a arritmia é um evento que pode levar, né, por exemplo, a parada cardíaca. Tá? Então, a gente sabe aqui que isso aqui é cardioprotetor e isso não é cardioprotetor. Então, a gente tem que pensar que na educação física e no esporte, a nossa intervenção com o exercício tem que ser positiva para isso. Porque se o indivíduo tem um melhor sistema e melhor regulação vagal, ele vai ter menor chances de ter eventos. Portanto, ele vai ter mais caos nas durações, né, dos intervalos RR. Vai ter mais variabilidade desses batimentos. Tá? Fábio, posso fazer uma colocação nesse slide aí que você está? Se você puder só voltar rapidinho nele aí. Talvez para só resumir tudo isso que você falou, acho que vale a pena comentar. Essa parte da ação mais simpática é como se o espaçamento desses intervalos RR num desenho, num dado de coleta de frequência cardíaca fosse mais longo, certo? Esses espaços. E a parte do parasimpático é como se o desenho desse trecho aí do eletrocardiograma entre os intervalos RR fosse mais repetido por mais vezes, né? Pela ação dele. E aí, se você pode até pegar esse exemplo, né, Fábio, de repente mencionar para o pessoal, dentro do pico dessas ondas RR, falar para eles daquela relação inversa, em relação ao intervalo. Quando a frequência sobe, o que acontece com o intervalo? Acho que talvez é interessante
você mencionar para o pessoal o que acontece para eles fazerem já mais uma correlação. Boa, boa, André. Isso é importante mesmo, eu ia passar batido. Vamos supor, tá, que a frequência cardíaca do cliente de vocês é 60 batimentos por minuto. O que significa isso? Significa que na média, só na média, já que existe a variabilidade, mas na média de um minuto, o intervalo entre batimentos ou entre picos RR vai ser exatamente 1000 milissegundos, a média, certo? E aí, vamos supor que seu aluno é mais bradicárdico. O que vai acontecer com o intervalo RR? Ele vai ser maior do que 1000 ou ele vai ser menor do que 1000, se ele tiver 50 batimentos por minuto. Então, lembrando que a relação entre intervalo RR e frequência cardíaca é inversa, ou seja, quanto maior a duração do batimento, menor a frequência cardíaca. Então, nesse outro exemplo aqui, 829, se isso aqui for a média de um minuto, com certeza, né, a frequência cardíaca é maior do que 60 batimentos por minuto, porque 60 daria exatamente 1 segundo por batimento, dá 1000. Tá? Então, a relação é inversa. Quanto maior o intervalo RR, menor a frequência cardíaca que a gente está registrando. Para quem, às vezes, está pensando em frequência cardíaca, o raciocínio é um pouco inverso aqui do que a gente está falando, porque aqui a gente está falando de intervalo RR. Por fim, pessoal, e aí a gente vai fazer a prática, né? Eu fiquei aqui por 1 hora dando conteúdo, e aí para quebrar um pouco e dar um relaxamento, depois a gente poder fazer um intervalo, a gente vai fazer uma medida da variabilidade da frequência cardíaca. Então, eu vou falar rapidamente nesse slide. O André vai fazer uma demonstração prática do que está aqui nesse slide, e depois a gente pode voltar nesse slide para ver se ele fez como está aqui, tá bom? Então, essa avaliação da variabilidade da frequência cardíaca usando o método convencional vai respeitar alguns requisitos. Primeiro, tem que estar em repouso. Eu tenho certeza absoluta que na última hora o André estava em repouso, porque ele está assistindo a aula, então ele está em repouso. Ele não fez exercício físico, então eu posso medir a variabilidade da frequência cardíaca dele agora. Se ele tivesse ido correr, se tivesse voltado a 10 minutos, eu já não poderia fazer essa medida. Por quê? Porque a gente vai ver que o exercício é um dos principais fatores que altera a variabilidade da frequência cardíaca agudamente e cronicamente. Então, aqui, essa medida de repouso tem que ser realmente numa condição que, idealmente, por 24 horas, eu não faço nada. Não é o caso do esporte. A gente muitas vezes monitora com 12 horas de repouso. Tá? O cara dormiu, um pouco antes do horário de dormir não fez nada, depois que acordou não faz nada, dá 12 horas a gente faz uma medida de repouso e ela é aceitável para atleta. A gente vai discutir lá no outro módulo por que isso é aceitável. Tá? Mas normalmente a gente espera que haja 24 horas de repouso. 2, posição corporal. Na segunda parte dessa aula a gente vai discutir os efeitos da posição corporal. Mas o André vai fazer sentado. Dá para fazer deitado? No segundo momento a gente vai fazer deitado. Dá para fazer em pé? No segundo momento também a gente vai fazer em pé. Mas o André vai fazer sentado. Tá? Então a única coisa que eu quero por enquanto expressar aqui é: escolhe uma posição corporal. E aí sempre mantém essa posição corporal consistente. Tem gente que fala que o melhor é o deitado. E aí depois a gente vai discutir por que nem sempre o melhor é o deitado. Aqui a gente vai escolher sentado. 3. Pensamentos neutros, né? Porque se eu começar a me recordar de eventos negativos da minha vida, isso altera totalmente. O estado emocional é um grande fator de influência sobre a VSC. Então você vai fazer a avaliação do seu aluno. Né? Ele teve um problema sério no trabalho. Aí não consegue desligar. Aí a medida sai muito baixa para atividade vagal, sai muito alta para atividade simpática. Você vai falar para ele: olha, você estava com pensamentos neutros? Não consegui. Eu estou estressado, pensei lá no meu chefe, pensei no meu trabalho, não deu certo, então aquela medida não está boa.
Então, se não tiver pensamento neutro naquele período, é difícil de interpretar o sinal, certo? Ambiente controlado, né? De preferência, né? Uma temperatura termoneutra. O Marcos está aí na aula, né? Ele mora em Teresina. Lá não existe temperatura termoneutra. Então, o Marcos está proibido de fazer VFC, a não ser que ele consiga uma sala refrigerada, com ar-condicionado e assim por diante. Então, a temperatura é fator interveniente. Né? Se a gente tiver aí, eu, por um período, morei no País de Gales. Em casa, tinha horário lá que chegava quase zero, se não ligasse o aquecimento. Não tem como fazer VFC a 0 graus de temperatura ambiente. Tem que ter uma temperatura aqui bem controlada e bem neutra. Som. Isso aqui é assim, a gente já fez medida de VFC na beira da quadra. Né? Treino correndo, os caras correndo, gente gritando, e o cara estava fazendo uma VFC de repouso tranquilo, com pensamento neutro, estava em repouso, o som não afetava muito para essa pessoa, mas tem gente que se incomoda e aí eu posso ter problema. Então, de preferência, ambiente calmo. Horário do dia, vou mostrar por quê. Não vou nem falar, não vou antecipar, mas preferencialmente pela manhã. Portanto, ainda a gente está num bom horário, está num bom janelamento aqui para fazer essa medida, porque ainda está, ainda é de manhã. É claro que se fosse na hora que o André acordou, seria o ideal, tá? Duração, 10 minutos. Pô, mas você falou que é 5. Sim. Geralmente, são 5 minutos de sinal estacionário. Então, o que a gente faz para garantir isso? Faz 10 e seleciona os últimos 5. Faz 10, seleciona os últimos 5. Tá? Para não ficar chato, a gente fica 10 minutos aqui esperando o André fazer, a gente vai fazer só 5, porque a gente estava sentado. Ele vai colocar o equipamento, vai fazer só 5 minutos e o André vai mostrar, vai compartilhar a tela com vocês. A gente vai conseguir ver o sinal. E é claro que não é uma situação ideal, porque durante o registro eu vou falar um pouco, vocês estão olhando e tal, então não é uma situação ideal. É só para exemplificar. Mas o ideal aqui, em condição clínica principalmente, 10 minutos de registro, 5 só de análise. Tá? Então vamos tentar aqui fazer essa prática com o André, usando este padrão. Né? E a gente nem falou aqui ainda, né, do controle ventilatório. Eu não vou falar agora, eu vou falar depois. Tá? Mas a gente vai discutir se é para controlar ou não a ventilação. O André não vai controlar a ventilação. Certo? Então, resumo. Vai fazer 5 minutos, não 10, mas porque 5 minutos é o que é o necessário, mas idealmente façam 10, eliminem os primeiros 5. André vai ficar com pensamento neutro, vai ficar em repouso, não usou estimulante, por exemplo, tomar muito café mesmo, pode ter um efeito. Uma dose de café não faz efeito. A gente já viu anteriormente, tá? Sentado, de manhã e com a temperatura controlada, sem controle do ritmo ventilatório. E aí, com certeza, tudo isso que o Fábio falou, o comportamento da variabilidade, a frequência sobe, todo o comportamento de estudo muda. Então, todos esses fatores devem ser levados em consideração. O som que está tendo no ambiente ou não, a posição que você sempre vai replicar isso. Logo de manhã, como o Fábio falou, beleza, você vai orientar o seu cliente, atleta, a fazer isso. É mais interessante, talvez, falar para ele ir no banheiro, esvaziar a bexiga, e se ele tem o costume de tomar banho primeiro, deixa para tomar banho depois, faz a coleta e depois toma um banho, porque o fato dele se mexer bastante no banho e lá também são situações que podem atrapalhar um pouco essa coleta da medida que você vai fazer. Então, todos os mínimos detalhes farão a diferença para que você tenha um dado mais limpo, sem ações externas, que não vão permitir a você ter uma análise equivocada mediante essa ação externa. Então, tudo isso que o Fábio falou aqui é interessante ser observado. O que eu vou fazer aqui, tá, Fábio? Até só corrigindo um detalhe aqui para o pessoal, eu vou usar uma outra versão do software aqui, que eu tenho, que é o software da FirstBeat, quem já conhece que eu trabalho com isso. E lá dentro do FirstBeat, nesse modelo mais recente, nós não vamos falar disso nesse curso, nesse módulo, mas nos outros à frente, a gente vai usar uma outra medida, que é uma medida um pouco mais curta, que é uma medida de 3 minutos, mas eu vou fazer uma preparaçãozinha aqui de pelo menos 1 minuto.
Tá, eu já estou com o cardiofrequencímetro aqui comigo, né? Que é uma cinta dessa aqui da First Beat, por exemplo, que é um modelo ANT, tá ok? Tem diversas outras marcas aí. Ou eu poderia também estar utilizando, que aí com os aplicativos que nós apresentaremos para vocês e conversaremos, vocês vão precisar de uma cinta Bluetooth. Aqui é que eu estou usando, né, que eu tenho aqui uma, é da First Beat também. Mas você pode ter da Polar, da Garmin, da Assunto, mas de preferência que você escolha uma marca que, primeiro, é validada já cientificamente, que te traga uma boa acurácia de dados, porque no somatório de fatores, tudo isso vai interferir no resultado final e, consequentemente, a sua intervenção pode ficar um pouco prejudicada mediante esse cenário. Então, eu vou fazer o quê? Uma medida de 3 minutos, vou fazer uma preparação aqui de 1 minuto. O Fábio, durante o teste, ele pode fazer qualquer colocação que ele quiser, ir explicando, falando. Eu vou fazer uma outra ação, que é eu colocar no mudo, para não ouvir o que o Fábio está falando, né, ali tudo, para eu me concentrar no teste. E, em alguns momentos, eu vou forçar algumas situações, de repente eu vou abrir o olho, tudo aqui, mas só para ilustrar tudo que o Fábio falou agora aqui, que tipo assim, quem não tem contato pode pensar, ah, que frescura, não precisa de tudo isso. Nossa, é que o Fábio está acostumado mais ali, né, na ciência, nos mínimos critérios. Não, não é isso. Tem coisa que ali da ciência a gente tem que puxar assim aqui para a prática, para poder replicar da melhor forma possível, para que nós não tenhamos dados poluídos. E a variabilidade é algo muito sensível. Como o Fábio falou, e ele vai explicar mais à frente, desde eu fazer uma respiração ou ficar mais neutro, vai mudar o meu resultado na hora de sair o dado, e aí eu posso ter uma interpretação equivocada.